Quero falar sobre isso. Se eu tiver que dar um tema a essa mensagem, o tema seria Princípios da Adoração. Tá bom? Então, abra comigo, Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4, do verso 13 até o verso 30, nós vamos ler esses 18 versículos e vamos meditar nele nesta manhã. A maior conversa registrada com Jesus, coincidentemente com a mulher, mas uma mensagem, uma conversa que tem muitos aspectos, irmãos, interessantes que nós queremos estudar, pensar e orar nessa manhã. Todos acharam, irmãos? João 4, verso 13, vai dizer o seguinte: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Lembrando que esse horário que ela está lá no poço é meio-dia. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e deste que agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode-me crer-me, a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os discípulos e admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tens feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém, irmãos? Amém. Então, tem muita coisa para a gente comentar. Vamos lá. Jesus está de passagem pela cidade de Samaria. E nessa passagem por Samaria, os seus discípulos saem para procurar comida, para comprar alguma coisa. Jesus fica ali junto a um poço, denominado um poço de Jacó. E uma mulher samaritana sai da cidade e vai até este poço para pegar água. O horário que essa mulher está indo é por volta do meio-dia. Ela chega no poço e ela encontra Jesus. E Jesus inicia uma conversa com ela. E ela sabe que Jesus, aquele homem que está falando com ela, é um judeu. E a primeira informação é essa, que ela fala: como que você, sendo judeu, me pede água? Há uma admiração, porque os judeus não lidavam com os samaritanos. Há uma briga histórica aqui. Então a primeira admiração dela é de que Jesus, sendo ele um judeu, puxa a conversa com uma mulher samaritana. Então Jesus começa a falar acerca daquela conversa e vai desenrolando. E aí chega nesse momento que ele fala: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, é você que me pediria água, e você teria uma água que sairia de você e você nunca mais teria sede. E ela fala: Senhor, dá-me desta água para que eu possa beber e para que eu nunca mais precise vir até este lugar. E aí Jesus fala: olha, vai lá então, chama o teu marido, traz ele aqui. Ele fala: olha, não tenho marido. Aí Jesus vai dizer: bem, você falaste bem, porque você já teve 5. Você está com esse agora também, não é seu, então são 6.
não, também não é seu. E aí, ela já não se admira porque Jesus é um judeu falando com a samaritana. Agora ela está admirada porque ela entende que Jesus é um profeta. Pelo menos essa é a leitura dela daquilo que está acontecendo. Então ela diz, olha, ele é o profeta. E aí ela entra numa conversa com Jesus, e essa conversa é uma conversa de adoração. E ela vai dizer, olha Jesus, já que o senhor é profeta, vamos lá, me ajuda a entender uma coisa que eu ainda não entendi, ou reafirma uma coisa no meu coração. Os nossos pais dizem que nós devemos adorar no monte, mas vocês, judeus, dizem que é no templo em Jerusalém. E aí, irmãos, a primeira coisa que eu quero entrar aqui é por que ela tem essa fala. O reino de Israel, irmãos, até o reinado de Salomão, era um reino unificado. Havia um único rei. Então, houveram 3 reis até que o reino fosse dividido. Teve Saul, Davi e Salomão. O filho de Salomão, o Roboão, quando ele assume o trono, se levanta um homem vindo do Egito, Jeroboão, e vai ter uma conversa com Roboão. Falando, Roboão, o seu pai foi muito duro com a gente. Ele nos afligiu muito. Haviam duras cargas tributárias. Alivia para nós, né? O que ele está falando é, diminui o peso, diminui o jugo da gente. E aí o Roboão diz assim, me dá 3 dias. 3 dias para eu parar, para eu pensar, e eu vou dar uma resposta para vocês. E aí o Roboão vai, pega conselho com os sábios, e os sábios dizem, não, vai lá, alivia a carga do povo, atende a solicitação deles. Só que ele já vai dizer que Roboão, então, busca conselho com pessoas que eram tão jovens quanto ele. E eles dizem, não, rapaz, se você fizer isso, eles vão achar que você é frouxo, que você é mole, né? Você precisa ir lá e chegar junto, né? Dar a porrada mais forte para ele sentir. Eu não sei se vocês acompanharam a luta do Popó com o Whindersson Nunes. Acompanharam, né? Eu lembro de uma entrevista que o Popó estava dizendo que quando ele entrou no ringue, ele deu 2 porradas fortes para o Whindersson Nunes não sentir que tinha alguma chance. Então é mais ou menos isso que eles estão dizendo. Vai lá, entra no ringue com eles e dá 2 porradas fortes para eles entenderem que você é um cara duro. Você é durão, você não é mole não. E aí o Roboão, né, cheio de coragem, depois de 3 dias se reúne e diz assim, olha, quero dizer para vocês que o meu pai afligiu vocês com o chicote, mas eu vou afligir vocês com o escorpião. E o meu dedo mindinho é mais pesado que o jugo do meu pai. Você já viu? Ele já disse que aí o Jeroboão falou, tá bom, o que nós temos com a casa de Davi? E aí houve uma desavença, o reino foi dividido, Deus impediu que Roboão guerreasse contra Israel. E Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou com 2 tribos. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 13. E aí, irmãos, o reino dividido, 2 reinos, 2 reis. Jeroboão começou a pensar, fazer conta matemática e pensar na logística do teu reino. E ele começou a pensar, bom, a adoração é em Jerusalém. Porque existe um templo em Jerusalém, desejado por Davi, construído por Salomão, e é lá que todo Israel corre para adorar a Deus. Mas se eles forem para Jerusalém, Jerusalém está dentro do território de Roboão, se eles descerem para Jerusalém para adorarem a Deus lá, o coração do povo vai se voltar novamente a Roboão e eu vou perder o meu trono. Então o que Roboão faz? Levanta 2 altares nos montes, levanta 2 altares, constrói... irmãos, a história se repete, lembra lá de Êxodo, o bezerro? Sei que a galera gostava de bezerro, né, irmãos? Faz uma águia, né? Não, é 2 bezerros. Aí fizeram 2 bezerros, colocaram os altares, aí, o que o Jeroboão falou? Ó povo, aí está o Deus que tirou vocês do Egito. Aqui é o lugar que vocês devem adorar. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Jeroboão começa a instituir uma série de situações. O que ele faz? Ele constrói altares, ele constrói deuses, ele levanta sacerdotes que não eram da ordem de Levi, e ele constitui festas solenes, ou seja, ele constrói uma adoração. E no que a adoração dele está baseada? No medo. No medo. Irmãos,
Eu olho para o texto, eu olho esse contexto, e eu percebo que ainda existem pessoas que estão adorando por medo. A adoração delas está baseada no medo. E eu até entendo que existem algumas pessoas que ofertam medo para demandar proteção. Não, olha, o mundo é terrível. Mas se você estiver aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, debaixo da minha mão pastoral, o mal não te alcançará. Oferta-se medo para vender proteção. Oferta-se o lugar de adoração para que as pessoas não vá até o lugar. Você vai estudar a história de Martim Lutero? Martim Lutero, ele é um estudante de direito. Ele se forma em direito e filosofia. E quando ele está vindo da faculdade, foi visitar os pais dele, no caminho de volta, em 1505, ele é tomado por uma tempestade. Uma tempestade muito forte na região. E ele está num campo aberto. E então começam a cair raios e mais raios. E um raio cai do lado de Martim Lutero. E quando aquele raio cai do lado de Martim Lutero, o Lutero tem o que todo homem tem, medo de morrer. E quando ele está com medo da morte, ele fala para Deus, ele fala, Senhor, se eu sobreviver este dia, eu vou entregar a minha vida ao Senhor, eu vou entrar para o monastério, eu vou ser um monge, eu vou entregar a minha vida ao Senhor. E a história vai dizer que ele passa por aquela situação, e alguns dias depois, ele se apresenta ao mosteiro agostiniano. Aquilo não foi fé, aquilo foi medo. Favor da morte. Ele entrega a vida dele, ele oferta a vida dele a uma vida reclusa, por causa do medo de morrer. Ele acredita que entregando a vida dele, esse mal vai passar. Mas a história do Lutero vai demonstrando que isso não acontece. Que embora agora ele viva uma vida reclusa, ele viva uma vida piedosa, ele procure viver uma vida segundo a tradição daquela época, ele percebe uma coisa, ele não está livre do pecado. Ele não está livre do pecado. Ele ainda permanece escravo do pecado. Embora ele conseguisse ajustar a sua conduta piedosa, ele não poderia ajustar os seus pensamentos pecaminosos. Não dá para contar a história toda do Lutero, mas conta-se um pouco mais à frente. Que Lutero está estudando a carta de Paulo aos Romanos. E ele se depara no capítulo 1, falando que a justiça de Deus se revela contra todo tipo de impiedade. E quando ele lê sobre a justiça de Deus, ele imagina um Deus carrasco, um verdugo, alguém que está pronto a aniquilar e a matar as pessoas porque elas não são santas. E nenhum homem está livre disso. Ele percebe a impossibilidade de algum homem alcançar algum nível de salvação. E ele percebe que por mais que ele viva aquela vida reclusa, aquela vida piedosa, de paz das tradições da igreja, ele percebe uma coisa, a minha vida está indo para o inferno. Até que ele, olhando para as Sagradas Escrituras, ele encontra uma verdade libertadora. Quando a Bíblia vai dizer, uma citação de Paulo aos Romanos, que faz referência ao livro de Abacuque, quando Deus fala ao profeta, porque o justo pela fé viverá. Lutero, a partir dali, as escrituras se abrem para ele, e ele percebe que Deus não é um carrasco, mas Deus faz justiça através da fé dos homens. Os homens estão livres do pecado, os homens estão livres da condenação. Na verdade, não há um céu fechado, mas há um céu aberto. Não há um Deus carrasco, mas há um Deus amoroso. Não há uma condenação sobre ele, mas uma porta para a salvação. E a vida do Lutero é transformada. Porque Lutero entende que Deus não é um Deus para se temer, mas Deus é um Deus para se adorar e para ser amado, porque Deus é bom o tempo todo. Então Jeroboão institui uma adoração por conta do medo dele de perder o povo. E aí a partir dali, irmãos, o reino, que aí Israel fica dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, constituído por 10 tribos, eles começam a ir de mal a pior. 19 reis, irmãos, passam por ali. 19. E um pior que o outro.
Só ninguém é pior do que Acabe. Porque Acabe, irmãos, ele é péssimo. Quando chega no último rei, Oséias, antes de Israel ser tomado pela Síria, está registrado no capítulo 17, primeiro rei. A Bíblia diz que a Síria leva o rei Oséias embora, varre o reino do norte, e depois ele começa a repopular aquele pedaço de terra com pessoas que vêm de outras nações, da Babilônia e de muitos outros lugares. Costumeiramente, essas pessoas que são levadas para esse pedaço de Israel, o reino do norte, elas vão para esse lugar com os seus deuses, com as suas adorações. E o que eles fazem? Constroem nos montes altares a esses deuses. Eles levantam altares naquele lugar. E esse reino do norte, esse pedaço ali, irmãos, é a Samaria. Então, quando aquela mulher está dizendo para Jesus, Jesus, os nossos pais, ou seja, eu recebi por cultura, por herança, que o lugar de adoração era no monte. Por quê? Porque primeiro Jeroboão havia instituído a adoração nos montes, para que o povo não fosse a Jerusalém. E depois de Israel, do reino do norte, ser totalmente devastado e repopulado com outras nações, também havia adoração a outros deuses nos montes. Ou seja, que adoração que aquela mulher tinha herdado? Esse tipo de adoração. Uma adoração medrosa e uma adoração miscigenada, misturada. E ela estava adorando assim. Porque ela herdou isso. Ela recebeu esse tipo de adoração. Jesus entra numa conversa com ela, irmãos. A gente precisa prestar bem atenção nesse texto. Porque Jesus vai chegar a afirmar para ela o seguinte. Olha, vai chegar uma hora, e essa hora já chegou, que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar. Mas vocês, olha o que ele diz, vocês adoram o que vocês não conhecem. Agora, irmãos, eu estou pegado nesse texto há algumas semanas. Porque nós podemos correr o risco de adorar alguém que a gente não conhece. A gente pode ter uma disciplina espiritual, a gente pode ter uma agenda de congregação, mas sem conhecer a Deus. Nós podemos anotar na nossa agenda semanal os cultos de terça, sexta e domingo, as atividades da igreja, os grupos que se reúnem aí durante a semana, dos discipulados, mas desconhecer completamente a Deus. Pasmem, nós até podemos ter uma vida de devocional sem conhecer a Deus. Porque essa mulher está falando de adoração. Essa mulher está falando que os pais dela disseram que era no monte que devia adorar. Então ela entende que existe um lugar de adoração. Ela tem um certo nível de conhecimento de adoração. Mas Jesus está dizendo para ela, vocês, e não é só ela, são vocês. Vocês adoram o que vocês não conhecem. É mais ou menos quando Paulo, ele vai descendo ali para a região da Caia, e ele vai chegar em Atenas, e tem lá um lugar chamado Templo do Deus Desconhecido. Há um Deus que se manifestou, que houve uma graça, uma coisa, mas ninguém sabe quem é esse Deus. E Paulo vai chegar nesse lugar e vai dizer, olha, esse Deus desconhecido, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que permitiu que as nações andassem nos seus caminhos, mas agora se revelou pelo seu Filho. Há um Deus que vocês não conhecem, mas ele existe, ele é atuante e ele está interessado na vida de vocês. Jesus vai falar sobre isso. Vocês adoram o que vocês não conhecem. E aí Jesus, irmãos, vai dar um norte para nós adorarmos a Ele. Ele vai dizer o seguinte, o Pai, Ele é Espírito. Por isso importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura. Agora, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo muito fazer, mas hoje eu quero fazer isso. Olhe para o irmão que está do seu lado. Olhe para ele, dê bom dia se você ainda não deu. Dê bom dia, seja educado. Diga assim, o Pai procura verdadeiros adoradores.
que adorem em espírito e em verdade. Você sabe me dizer? Pergunta aí. O que é adorar em espírito e em verdade? Eu vou dar 10 segundos para você responder para essa pessoa que está do seu lado. Só te respondeu? Respondeu? Você tem convicção nessa resposta? Então, uma pergunta, irmão. Por que a gente passa pelo texto? A gente olha para ele. A gente parece que entendeu o texto. Porque, eu não sei, se você sabe e eu não sabia, então eu fiquei surpreso, porque eu não sabia. Eu parei pro texto, fiquei pensando, bonita a frase de Jesus. Mas o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Perceba, irmãos, que, e eu costumo dizer isso algumas vezes aqui, nós quando confessamos o Senhor Jesus Cristo, entendemos o nosso lugar no reino, somos transformados em filhos de Deus, nós vamos para dentro de uma cultura, amém? Aí a gente chega na igreja, a gente percebe que as pessoas cantam na igreja. Aí que a gente pensa, a gente meio que entra no curso. Cultura é igual rio, tem um ritmo, você vai entrar no ritmo, né? Aí você percebe que algumas pessoas cantam, aí você fala assim, tem que cantar na igreja, né? Na igreja as pessoas cantam, então, já que todo mundo canta, bora cantar. Algumas são mais expressivas, levantam as mãos, alguns batem palma. Se deixar, alguns dão uma dançadinha. Alguns são mais concisos, né? Ficam mais quietinhos, mas estão lá adorando. Você percebe, não, tem que cantar. Aí daqui a pouco você percebe que é o seguinte, o que as pessoas fazem no culto? Elas oram. Eu falei, então tem que orar. Por quê? Porque as pessoas estão orando. Você vai lá, você precisa de orar. Aí alguém diz, você precisa orar em casa. Você fala assim, ó, vocês oram em casa, então eu vou ter que orar em casa. Eu me lembro, irmãos, de uma vez, nós fazíamos um período de oração e nós gastávamos algum tempo de oração lá. E eu me lembro que a gente tinha gastado ali em torno de umas 3 a 4 horas orando. Nós estávamos terminando a oração. E houve um comentário ali dizendo assim, olha, o mesmo jeito que eu oro aqui, eu oro em casa. Eu me lembro de um jovem que olhou e falou assim, como assim você ora do mesmo jeito que você ora aqui, você ora na sua casa? Nós acabamos de orar de 3 a 4 horas, você ora na sua casa de 3 a 4 horas? É. E aquela pessoa entendeu que ela também deveria ter um bom tempo de oração na casa dela. Que não deveria ser apenas quando se reunisse, mas ela deveria ter um tempo valioso de oração na casa dela. As pessoas vão sendo aculturadas. Elas vão recebendo isso. Então elas vão entendendo, olha, daqui a pouco alguém está aqui falando, então tal fulano jejuou, e alguém explica sobre jejum, você fala, preciso de jejuar. Você pode até não entender bem o que significa o jejum, mas você vai falar, preciso jejuar. Porque lá na igreja falaram que Jesus jejuou, Daniel jejuou. Porque lá na Bíblia vai dizer que a cidade de Nínive jejuou. E aí há um estímulo a jejuar, eu preciso jejuar. Então você parar um dia da semana para jejuar. Porque eu ouvi dizer que nós temos que fazer esse negócio. E aí, irmãos, é uma cultura, a gente vai ganhando isso. Mas de tempos em tempos a gente vai tendo mais claridade acerca dessas práticas. E a adoração, irmãos, ela não é apenas algo no meio do culto para preencher o espaço de 2 horas. Nós temos 2 horas para ficar aqui. O que a gente vai fazer? Pregar, a gente tem que ensinar. Abrir a Bíblia, a gente precisa abrir. Mas 2 horas é muito para pregar. O que a gente precisa fazer? Seria bom se a gente cantasse um pouquinho, né? Desperta as pessoas, elas ficam mais emotivas, mais suscetíveis. Não é nada disso, irmão. Embora também isso aconteça. A adoração mexe com as nossas emoções. Ela mexe com o nosso ser, com a nossa cabeça, com o nosso coração. Né? Os ritmos, as notas têm esse poder de fazer isso com a gente, mas a ideia não é tornar a pessoa mais maleável, pronta. Já vi isso, né? Canta um louvor bem bonito, a pessoa fica pronta para a palavra. Ah, irmão, a palavra não precisa de ninguém ficar pronto. Do jeito que ela vem, ela vai. Ela é poderosa em si mesma. Mas se tiver uma musiquinha, vai bem. Amém? Então vamos lá. Jesus vai dar para nós, irmãos, 2 referências de verdadeira adoração. Ou o estilo de adoração que nós devemos adorar a Deus. Ele vai dizer que nós devemos adorar em espírito. Porque o Pai é espírito. Amém? Então essa é a referência. Agora, a questão que nós precisamos entender é que Jesus está contrapondo a ideia daquela mulher. Porque aquela mulher está preocupada com o quê? Com o local. Vocês dizem que o local é o templo, os nossos pais dizem que o local é o altar, é o monte. Então a primeira preocupação é
o local onde se deve adorar a Deus. E agora Jesus está dizendo assim, olha, você está preocupada com o local, mas você não deveria preocupar com o local, porque eu vou dizer que haverá um tempo, haverá uma hora, e essa hora acaba de chegar, ela já chegou, ela já existe, ela já está acontecendo, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Deus, ele é espírito. Esqueça essa ideia de local. Esqueça essa ideia do templo, do monte, aonde se tem que adorar. Deus, ele é espírito. A palavra espírito aqui, você vai perceber que ela está em minúsculo. Ela não está em maiúsculo. Aqui a referência não é Deus em poder, em glória, em Senhor sobre todas as coisas. Ele está falando que Deus é um pneuma. Deus é um vento. Se você puxar agora o seu ar, ele está aí, amém? Ele não está só aqui dentro. Se você sair da porta daqui, lá vai estar o vento. Vai puxar o ar e vai estar lá. Graças a Deus por isso, amém? Quando você chegar na sua casa, que você colocar sua roupa confortável, né, a confortável roupa de mendigo que você gosta de colocar em casa, aquela roupa que se alguém bater na porta você corre para trocar. Quando você coloca aquela roupa e você puxa o ar, lá está o ar, amém? Por quê? Porque há um pneuma ali. Embora você não enxergue visualmente, se você senti-lo apenas porque ele está em movimento, mas você tem a plena convicção de que ele está lá. Porque você puxa o ar. E esse puxar o ar é a garantia de vida. Nós conseguimos ficar dias sem comer. Nós conseguimos ficar dias sem beber. Ingerir comida e bebida, para nós é algo que pode demorar algum certo nível de tempo. A Bíblia vai dizer que 40 dias Jesus jejuou água e pão. A Bíblia vai chegar a dizer que Elias também fez 40 dias. A Bíblia vai chegar a registrar que Daniel fez 21 dias de jejum. E tem gente que não consegue ficar um culto sem comer. Ou sem beber água. E esses camaradas ficaram de 21 a 40 dias. Ou seja, o corpo humano, ele tem uma tendência natural de armazenar comida, nutriente. Por que a gente tem preguiça de fazer exercício físico? Porque o nosso corpo não é preparado para gastar energia, ele é preparado para reter energia. Quando você começa a se exercitar, o corpo começa a reclamar e fala, não faz isso, você está jogando energia fora, nós vamos precisar dela, vai para o sofá, come um chocolatinho. O nosso corpo ele é preparado para armazenar energia, armazenar gordura. Então se a gente ficar um tempo sem comer, então a gente vai sobreviver. Mas experimenta ficar sem respirar. Nós não conseguimos ficar muito tempo sem respirar. Nós conseguimos ficar um bom tempo sem comer, sem beber, mas sem respirar, nós não conseguimos ficar. Então aqui, irmãos, ele está falando assim, você está preocupado com o local. Você está preocupado com o templo, você está preocupado com o altar, você está preocupado aonde você deve ir. Mas eu quero te dizer que assim como ele é um vento, assim como Deus é um pneuma, assim como Deus é um ar, ele preenche todos os lugares, ele está em todos os lugares, ele é perceptível e você pode adorar aonde ele está. Porque a adoração não é apenas uma hora, um momento. Entenda uma coisa, a adoração não é apenas, e quando eu digo apenas, porque também não é apenas o momento que nós gastamos no início do culto, adorando, levantando as mãos, aplaudindo, cantando uma canção, entoando um instrumento, não é isto. A adoração, ela pode ser praticada em qualquer lugar, irmãos. Eu me recordo de uma vez, que nós estávamos aqui ensaiando, os jovens, comecinho, eu tocava baixo. E era um ensaio. E aí no ensaio, irmãos, a gente tem a preocupação de tentar acertar. Nossa preocupação no ensaio não é de ser tão espiritual. A gente quer acertar a nota, a gente quer acertar o tom, a gente quer acertar a melodia, a gente quer acertar a métrica, a gente quer acertar a música.
Então a nossa preocupação, a concentração de quem sai está em ser assertivo. Mas aí, irmão, estava tocando, e eu não lembro agora a música, mas era uma música gostosa de tocar, e eu estava tocando baixo. E os irmãos estavam cantando, tocando bateria, violão, e a gente estava aqui e tal. Estava tão bom aquele negócio, aquele ensaio, estava tão gostoso. E no meio do ensaio eu estava ali, e eu comecei a adorar, e senti a presença de Deus, e eu tocando baixo. No meio do ensaio eu gritei, glória a Deus, todo mundo parou. Ficou me olhando, se aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, tá tudo bem, é que a música estava boa. Para mim, aquele momento foi tão expressivo, embora fosse um ensaio, embora a visão daquele momento fosse simplesmente acertar as notas, acertar o ritmo da música. Mas naquele exato momento, eu me senti tão agradável diante de Deus, eu senti que eu estava fazendo o melhor para Deus e que aquele lugar estava tão cheio da presença do Senhor, embora aparentemente só eu estava sentindo aquilo, que eu expressei voluntariamente uma adoração a Deus. Você já parou em algum lugar que não é a igreja? Que não era a hora do seu devocional. Mas você estava diante de algo enorme de Deus. E você não teve uma outra expressão a não ser dizer glória a Deus por isso. Quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando o apóstolo Paulo sentado, escrevendo a carta aos Romanos. Paulo senta para escrever aos Romanos um grupo de pessoas que ele ainda não conhecia pessoalmente. Mas ele começa a escrever porque ele se apresenta como apóstolo dos gentios. E a igreja de Roma é uma igreja gentílica, ou seja, uma igreja de não-judeus. Então ele começa e ele entende que ele é apóstolo daquela igreja também, embora não fosse ele o fundador da igreja. Ele começa a escrever aquela igreja e ele vai falando acerca da salvação. Há quem diga que se nós perdermos todas as escrituras, todos os textos da Bíblia, e permanecemos apenas com o livro de Romanos, lá está contida todo o evangelho do Senhor Jesus. Ele está escrevendo o que é conhecido como o maior tratado teológico. Está escrevendo ali. Se não me falha a memória, vai me falhar a memória, não vou me lembrar agora o nome do pregador. Ele pregou durante 3 anos e meio a carta de Paulo aos Romanos expositivamente, versículo a versículo. 3 anos, irmão. Imagina você chegar aqui e falar assim, abra sua Bíblia, todo mundo, Romanos. 3 anos e meio. Ele pregou expositivamente o livro de Romanos. Paulo está escrevendo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele vem falando acerca da justiça de Deus, do amor de Deus, ele vai falando acerca do pecado, da redenção do homem através de Cristo Jesus. Ele vai falando da eleição, ele vai falando da predestinação, ele vai falando de uma série de coisas. Ele entra no capítulo 11. E no capítulo 11, ele vai falar acerca da salvação a todos os homens. Judeus e não judeus. Ele começa a dizer aos romanos de que a salvação que foi dada aos judeus, mas rejeitada por eles, e por causa da rejeição dos judeus, chega aos gentios. E ele fala assim, mas não pensem vocês que Deus esqueceu da sua aliança. E fala assim, e não negligencie, achando que vocês têm mérito na salvação. Porque se Deus foi capaz de cortar da videira os ramos originais e enxertar vocês que são figueira brava, se vocês não permanecerem obedientes, Ele também fará com vocês. Ou seja, Ele também vai cortar vocês, vai podar vocês. Agora, se houve uma glória sobre vocês que eram de uma outra espécie ser enxertada na videira, imagine a glória que será quando os ramos originais serem novamente enxertados na videira. E ele começa a falar disso, porque Deus escolheu uma maneira de colocar todo mundo debaixo da mesma régua, colocando todos debaixo da desobediência. Quando nós éramos desobedientes, Deus prometeu salvação a Israel. Israel, então, se tornou desobediente, então a salvação nos alcançou, mas agora Israel será restaurada. E no meio dessa escrita, irmãos, Paulo está escrevendo uma carta, Paulo está escrevendo ali as doutrinas da igreja, aonde a fé daqueles irmãos deveriam se nortear, e ele entra no cunho da salvação, salvação a judeus, salvação a não judeus, salvação a todos os homens, e quando ele chega lá no finalzinho do capítulo 11, ele para o seu tratado teológico para fazer uma adoração a Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus.
Quão inescrutáveis são os seus pensamentos e quão imensuráveis são os seus caminhos. Quem foi que deu alguma coisa ao Senhor? Quem deu conselhos a Deus? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo está no meio de uma escrita, Paulo está no meio de um tratado teológico, Paulo está no meio de uma aula, Paulo está no meio de uma doutrina, mas ele tem que parar para adorar ao Deus da salvação. Ele tem que parar o que está escrevendo. Ele tem que parar de fazer escrita para adorar a Deus. Só que tem uma coisa, irmãos. Ele não para e levanta as mãos para os céus. E ele declara ali no quarto dele, na sala dele. Não. Ele escreve a adoração para que eles entendam que há uma glória na salvação. Há uma graça na salvação. E que nós precisamos adorá-lo. A palavra adorar não é cantar. Não é cantar. Cantar é louvar. Na verdade, a palavra louvar significa dar elogios. Se você procurar essa palavra louvar no espanhol, a palavra louvar no espanhol é alabanza. E alabanza é elogio. Não tem ninguém aqui que é professor né? Ainda vegu. Aleluia. Elogio. Louvar é elogiar. É falar dos atributos de Deus. Agora, adorar não é falar. Mateus capítulo 8. Jesus está descendo do monte. Vem um leproso diante de Jesus. E a Bíblia diz que ele prostrado adora. Algumas traduções nem diz adorar, diz que ele se prostra. Mas algumas traduções vai dizer prostrado adora. Entenda que ele não está se ajoelhando e falando com Jesus, não. A adoração é o prostrar. Na verdade, quando Jesus ele está ali no monte, está depois de Jesus de 40 dias, durante Jesus de 40 dias, o diabo se apresenta a Jesus e uma das tentações é essa. Olha, estou diante de todos os reinos, tudo que você está vendo, eu vou te dar, desde que você prostrado me adore. O que ele está dizendo? Se você não precisa dizer nada. Você não precisa falar nada, você só precisa se prostrar. Porque se prostrar é adoração. Quando ele está dizendo assim, aqueles que se prostram. E se prostram aonde? Em todo lugar, porque Deus ele é espírito, ele é um pneuma. Aqueles que estão sempre prostrados diante de Deus. É óbvio que quando a gente fala se prostrar, parece que alguém que está vencido. E no nosso caso, é isso mesmo, mas nós não estamos vencidos porque perdemos uma luta contra Deus. Nós estamos prostrados porque nós estamos rendidos diante dele. É nós dizendo que a vontade dele é melhor do que a nossa, a vida dele é melhor do que a nossa, os planos dele são melhores do que os nossos, os pensamentos dele são melhores do que os nossos pensamentos, então nós nos prostramos, nós adoramos prostrando a nossa vida diante dele. Quando Jesus entra na casa de um homem que parece que foi curado de uma lepra, e Jesus então chega ali para comer com aquele homem, ele se senta à mesa, e quando eu falo sentar à mesa, nós não podemos pensar na mesa igual a nossa mesa. A nossa mesa é uma mesa que oculta os pés. A gente puxa a cadeira, coloca os pés e ninguém vê o pé de ninguém ali. Mas a mesa de um judeu não era assim, ela é no chão. Então quando a pessoa se senta, os pés ficam expostos ali. Então todo mundo está sentado no chão e os pés estão esticados. Por isso eles lavavam os pés. Porque deve ser horrível você comer com alguém mostrando os dedão assim cheio de poeira. Você imaginou essa cena? Porque eles não tinham... Ele não tinha o sapato que você tem agora. Ele não tem o ferracine que está no teu pé. Ele não tinha a melissa que está no teu pé. Eles tinham sandálias. Os dedos ficavam para fora, ficava exposto do pé. Boa parte do pé. Então quando eles iam comer, eles tinham que lavar o pé. Então vinha um servo, trazia água, lavava os pés e eles sentavam para comer. Muitas vezes por causa do sol, não tem, irmãos, um banho que nem a gente toma aqui agora. Para eles se sentirem um pouco mais limpos, o que eles faziam? Eles lavavam o rosto. Eles passavam óleo na cabeça, né? Então Jesus chega naquele lugar e alguém diz para ele, senta ali, ó, ali é a mesa. E Jesus vai lá e senta. Começa a comer com aquele homem. E então, repentinamente entra uma mulher. E ela se joga aos pés de Jesus. E ela e ela vai aonde? Ela vai nos pés de Jesus. Aparentemente o lugar mais sujo que alguém poderia ir. Mas ela não está se importando que aquele pé é o lugar mais sujo. Ela vai até Jesus e ela agarra os pés de Jesus.
E ela começa a chorar aos pés de Jesus. E aquele homem olha aquela cena, o anfitrião, e pensa consigo: ah, se esse homem fosse realmente quem ele diz que é, as pessoas dizem que ele é, se ele fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Aquela mulher não disse uma palavra para Jesus. Ela não teceu um sequer elogio a Jesus. Ela não profetizou absolutamente nada sobre Jesus. Mas ela estava em profundo estado de adoração, porque ela estava prostrada aos pés de Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: olha, haviam dois homens que haviam uma dívida. Alguém tinha uma dívida maior e alguém tinha uma dívida menor. E ambos foram perdoados. Ele perguntou: quem porventura vai amar mais? Quem recebeu um perdão de uma dívida menor ou aquele que recebeu uma dívida um perdão de uma dívida maior? E aí o homem vai responder: óbvio que é aquele que recebeu o perdão de uma dívida maior. E ele vai dizer exatamente isso: quem muito é perdoado, muito ama. Essa mulher entendeu que ela não era merecedora, mas eu muito amei. Ela é uma prostituta, ela tem os seus pecados, mas Deus amou e ela sabe o tamanho do amor de Deus, e porque ela sabe o tamanho do amor de Deus, ela muito me ama, e por me amar extremamente, ela se coloca aos meus pés, e beija os meus pés, ela lava os meus pés com as suas lágrimas, e ela enxuga com o seu cabelo, mas você não. Eu entrei na tua casa, você não me recebeu com beijo. Você me colocou à mesa e você sequer me deu um balde. Mas essa mulher entende o quanto ela foi perdoada. E porque ela tem a noção clara da graça que foi dada a ela, ela não tem problema em se prostrar e me adorar. Não há problemas para ela. Quando Jesus vai até Betânia, capítulo 11 do Evangelho de João, e ele ressuscita Lázaro, depois de 4 dias Lázaro está morto. Jesus volta a Betânia e vai comer com Lázaro. E quando Jesus está na mesa junto com Lázaro, Maria, que tem ali um perfume caríssimo nas mãos, ela fica tentando achar uma expressão de como adorar a Jesus. Como diz o salmista: o que darei ao Senhor pelos bens que Ele tem me feito? O que eu posso fazer? Sabe aquele momento que você fala assim: olha, o que eu vou fazer para Deus? O que eu vou fazer para Jesus? O que eu posso ofertar para Ele? Porque Ele tem me dado todas as coisas. Como que eu vou expressar o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso dele? E naquele momento aquela mulher vasculhou tudo que estava diante dela. Ela pegou um frasco caríssimo. Ela foi aonde Jesus estava. Ela quebra aquele vaso e ela derrama sobre Jesus. Porque ela está adorando a Jesus. Porque o que ela tinha fisicamente mais valioso era aquilo. E ela está disposta a adorar Jesus sem palavras, mas prostrada. Porque a adoração é prostrar-se. Todas as vezes que você se inclina à palavra, você tem uma vontade, mas a palavra te confronta e você diz: não, eu vou fazer a vontade, você está se prostrando. Todas as vezes que você tem desejo de fazer algo, mas você entende que você não pode fazer, porque aí você é um novo espírito, você é uma nova criatura, você foi gerado em Deus, você é filho de Deus, então você diz: não, essa não é a minha natureza, a natureza que eu herdei em Deus não anda desse jeito, a natureza que eu herdei em Deus não anda no pecado, mas na santidade, não anda na mentira, mas anda na verdade, não anda nas trevas, mas anda na luz. Todas as vezes que você decide viver como um filho de Deus, você está se prostrando à vontade de Deus, e você está adorando a Ele, porque Ele está em todo lugar. Então adorar é prostrar. Lembra que eu disse que adorar não é só quando você está na igreja, mas é também quando você está na igreja. Em qual momento que nós prostramos o nosso coração? Na hora do culto a Deus. Em qual momento verdadeiramente nós estamos entregues e rendidos a Ele? Em qual momento realmente a minha alma, como diz o salmista, a minha alma desfalece pelo Senhor. Assim como as costas suspira pelas águas, o meu coração exulta pelo Deus vivo. Qual o momento que a gente realmente se entrega a Ele, a gente se dá a Ele? Ou tudo tem que ficar sob o nosso domínio? Então Jesus diz para ela que Deus, Ele é espírito, Ele é um pneuma.
E aqueles que querem adorar devem adorar Ele como Ele é Espírito. Mas Ele vai dizer, e em verdade. Talvez para nós, adorar em Espírito não é o problema. Porque a gente tem lá uns textos que nos ajudam, né? Que nós devemos orar em Espírito, que é o Espírito de Deus, que comunica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós entendemos que existe uma interação entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito. Há uma comunhão, há um comungar entre o Espírito do Senhor e o nosso Espírito. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Então a gente entende esse entrelaçar de Espíritos, essa comunhão de Espíritos. Mas quando a Bíblia diz em verdade, aí o negócio complica. Porque o que é adorar em verdade? Fala uma coisa. Adoração não é o que eu acho. Adoração não é o que eu penso. Você viu aquela pessoa que diz assim, não, ó. E deixa eu fazer essa fala antes, irmãos, antes que você se sinta ofendido, que eu não quero ofender ninguém, não. Eu só quero expor as escrituras. Você diga assim, não, pastor, eu sou uma pessoa mais contida. Eu estou aqui quietinho, mas eu estou adorando a Deus. E se você descobrir nesse dia que não é assim que Deus quer que Ele seja adorado. E se você descobrir que Deus tem uma maneira que Ele deseja ser adorado. E talvez a sua contenção seja fruto de algo que ainda não aconteceu na tua vida. Amém? Vou explicar. Quando Jesus está dizendo que nós devemos adorar Ele em verdade, lembra o que Jesus disse para ela? Primeira coisa, vocês adoram o que vocês não conhecem. Ele está falando assim, você vai lá, você sobe no monte, você faz a sua oferta, você entrega lá, você faz as suas orações, você canta o seu louvor. Você levanta de manhã, você faz seu devocional, você lê sua Bíblia, você ora, você pede para Deus te proteger, você pede para Deus te guardar, você pede para Deus aumentar seu salário, você pede para Deus a saúde dos seus parentes. Você faz tudo isso. Mas você pode não conhecê-lo. Pode nem saber quem ele é. Tem gente que trabalha numa empresa e sabe o nome do presidente, mas nunca viu a cara dele. Você já acha, irmão, por exemplo, que todo mundo que trabalha no Facebook alguma vez trombou com o dono da Facebook? Não, ele toma café com a gente todo dia de manhã. Não toma, irmão. Aquele homem tem empregado em todo lugar do mundo. Eles podem ter uma foto dele lá, um retrato, entrar na internet e ver a fotinho dele, mas estar com ele é difícil. Você acha, por exemplo, que o presidente da Ferrari, o CEO da Ferrari, ele vai passando em cada concessionária, em cada cockpit? Não vai. As pessoas sabem o nome dele. Algumas até, por mais curiosas, podem saber o que ele gosta, qual é o esporte, onde é que ele mora, quantos filhos tem, mas não conhece a ele, mas sabe da história dele. Mas não conhece a ele. Agora, Jesus está dizendo para aquela mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. Agora, olha só, haverá um tempo, e Jesus diz isso, agora é esse tempo, já está valendo, ó, corre, está valendo agora. Haverá um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade. E essa expressão, em verdade, quer dizer, aqueles que conhecem uma verdade revelada, que conhecem exatamente o que é, e por isso é uma verdade. Ou seja, é algo conhecido, é algo manifesto, é algo visto, é algo palpável, é algo real, não é uma história. Deus não é um Deus histórico, Deus não é um Deus teológico, Deus é um Deus para ser vivido dia após dia, irmãos. Há um pregador chamado Charles Finney, um pregador de 1850, conta-se a história que ele é conhecido como o apóstolo do avivamento. Ele entra numa fábrica e a fábrica para, porque os trabalhadores não conseguem executar as suas atividades devido à tamanha presença de Deus no lugar. O dono, o cara que cuidava da fábrica, diz assim, olha, as pessoas não conseguem trabalhar, então nós precisamos parar para as pessoas dedicarem a sua vida agora a ouvir a palavra de Deus. Esse pregador, durante 6 anos, não houve na cidade que ele estava festas e bares abertos.
Mas ele vai contar da sua conversão. Ele era um advogado. Ele começou a se interessar pelas escrituras. E ele começou a participar das reuniões dos crentes. E ele vai registrar na sua autobiografia que ele achava interessante que ele ia para a igreja. Ele ouvia o sermão. As pessoas oravam e elas não eram respondidas. E ele ia, olhava para as escrituras e ele percebia que Deus, era um pai tão disposto a dar o Espírito Santo aos seus filhos, mais do que os pais terrenos estavam dispostos a dar comida para os seus filhos terrenos. E ele percebia que as pessoas não recebiam as coisas por falta de fé. E ele então decide entregar a vida para Deus, mas ele vai proterando, vai empurrando, vai barrigando. E um dia ele entra numa mata, decidido a entregar a vida dele para Jesus. Ele entra numa mata e ele começa a confessar a sua vida, ele entrega a vida dele para Jesus, ele confessa o Senhor Jesus Cristo e ele vai voltando. No meio do caminho de volta, ele vai dizendo que ele chega numa altura e ele diz assim, parece que eu não sinto nada, parece que nada aconteceu comigo. Mas então, ele, tomado aqueles pensamentos de dúvida, ele reafirma dentro dele, não, mas eu tenho que confiar em Deus. E ele volta para o escritório dele, de advocacia. Antes ele tinha vergonha de que quando alguém entrasse no escritório dele, alguém visse ele lendo as escrituras. Então ele sempre deixava um livro do lado, porque quando alguém entrasse, ele colocaria o livro em cima da Bíblia. Esse homem entra dentro do quarto, dentro do escritório dele. E ele está sozinho aquele dia. Não há demanda para trabalhar. E ele começa a orar. E ele vai dizendo que aquele lugar é tomado de uma presença enorme. Ele percebe que aquele lugar é tomado. E ele fala, e essa é a expressão dele, ele sente que ele é batizado com o Espírito Santo. Ele sente que ondas de eletricidade passam pelo seu corpo, ondas de amor vão passando por diante dele, e ele registra exatamente isso. Eu percebo que ele está me olhando, ele está me vendo, Deus está diante de mim. Embora eu não escutasse uma sequer palavra, eu sabia que ele estava ali, que ele estava naquele lugar, e eu não podia resistir. Embora eu dissesse, Deus, se o Senhor continuar a dar essas ondas no meu corpo, eu vou morrer, embora eu não tivesse medo da morte. Aquele homem é tomado, irmãos, pelo Espírito Santo. Ele é tomado por uma presença de Deus naquele lugar. E aí vai dizer que quando ele está naquele lugar, entra um rapaz na casa dele. E como o Charles Finney está? Ele está prostrado, chorando naquele lugar. Rapaz vê aquele advogado caído. E pergunta, está tudo bem? Ele falou, está tudo bem. Aquele rapaz corre e chama o pastor da congregação. E esse é o registro da autobiografia dele. Que aquele homem, o pastor da igreja, ele era um homem sereno, calmo. Mas quando ele entra onde Charles Finney está, ele é tomado por um riso que não dá para explicar. Entra um outro rapaz, e quando o outro rapaz toma aquela sala, aquele rapaz cai de joelhos, confessando seus pecados, irmãos. Por que tudo isso está acontecendo? Porque é uma revelação clara de quem Jesus é, de quem Deus é. É adorar a Ele conforme Ele é. Enxergar beleza da santidade de Deus. Agora preste atenção nisso, se você vai a um lugar, já foi a algum lugar, um lugar bem alto. Eu me lembro uma vez que nós fomos no Play Center, nunca mais eu voltei naquele lugar, irmão. Aquele lugar não é de Deus. Eu me lembro que a gente foi brincar num brinquedo chamado bumerangue. E eu me lembro que eu estava nas cadeiras é uma das últimas. Então eu estava num dos lugares mais altos. E eu me lembro que quando aquele brinquedo ergueu, eu consegui enxergar toda a marginal, a cidade de São Paulo inteira. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou num lugar muito alto. Mas ao mesmo tempo que aquilo me dava medo, era belo. Ao mesmo tempo que me dava pavor, era lindo. E eu entendi uma imensidão de uma posição que eu não enxergava. Assim é enxergar a Deus. É como se Deus te colocasse no meio do oceano e você pudesse ver a grandiosidade. E ao mesmo passo que você o adora pela grandiosidade, você tem medo do que você está vendo. Algumas pessoas têm facilidade de expressar quando estão diante de uma coisa muito bela. Eu imagino que uma pessoa quando chega num lugar como o Grand Canyon,
e enxerga aquelas rochas enormes, aqueles penhascos gigantescos, elas olham e ficam maravilhadas. As pessoas se sentem pequenas. Eu fico imaginando alguém que, por exemplo, vai mergulhar. E quando ela desce ali, ela descobre um mundo de peixes, de ostras, de outros animais aquáticos, de espécies distintas. A beleza do nado, a vegetação que está no fundo do mar. E ela fica ali encantada. Às vezes a pessoa volta de viagem e ela fala: você precisa conhecer aquele lugar é lindo. Você precisa nadar naquele recife. Você precisa andar naquelas dunas. Você precisa conhecer aquele lugar. Você precisa ir naquele monte alto. Você precisa ir naquele lugar. Porque aquela experiência, o que os seus olhos é lindo. E não há nada mais belo do que o nosso Deus, irmão. Paul Washer, pregador, ele conta que um dia ele estava pregando numa igreja e entra um lenhador, um homem alto, forte, um carrancudo, senta na primeira fileira. E ele está pregando e aquele homem carrancudo, alto, forte, fica olhando para ele. E quando ele termina o sermão, aquele homem alto, aquele lenhador, vem na direção dele e começa a falar para ele: eu vou morrer, eu estou com câncer, eu vou morrer. Mas eu fico ouvindo vocês falar de salvação, mas eu não consigo acreditar naquilo que vocês estão me dizendo. Então eu vim aqui, pregador, para que você me convencesse de que de fato eu preciso de salvação. No outro dia, o Poeste teria que viajar, voltar para casa. Ele marca com o rapaz para ele voltar no outro dia de manhã. O lenhador. Eles vão para uma praça. Poeste pega o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, entrega na mão dele. E diz assim para ele: leia. E o homem pega a Bíblia e lê. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Poeste olha para ele e diz: leia de novo. E aquele homem lê de novo. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz: leia de novo. E aquele homem começou a ler repetidas vezes o mesmo versículo. Repetidas vezes. Começou a ler. Mas em algum dado momento, aquele homem começou a embargar a voz, a marejar os olhos. E ele começou a não mais dizer o que estava escrito. Ele já não começou a dizer, porque Deus amou o mundo. Ele começou a dizer, porque Deus me amou profundamente. Ele deu o seu único filho para que eu não pereça, mas para que eu tenha vida eterna. Deus me amou para que eu não pereça, para que eu tenha vida eterna. As palavras já não eram mais históricas, não era mais Jesus dizendo a Nicodemos, não era mais Jesus dizendo a alguém, não era mais a história de Jesus que se encontra com o mestre da lei, mas agora eram as Escrituras falando com ele. É quando nós temos esse encontro pessoal com o Salvador. É quando já não é mais o dado histórico, não é mais o dado teológico, não é a teologia bíblica, histórica, sistemática, mas é Deus se revelando a nós. E quando nós conhecemos a Deus, é impossível não adorá-lo. Você acha que alguém chegou para Miriam momentos antes do mar ser aberto, falou para ela: Miriam, deixa eu te contar um negócio. Vamos organizar o culto? Vai acontecer a seguinte coisa. Moisés vai entrar com o cajado no mar, vai passar um vento oriental, rasgando o mar vai saber. Presta atenção, Miriam, para você não perder sua deixa. Vai passar um vento, vai abrir o mar, o povo de Israel vai passar. Nessa hora, Miriam, é a sua hora, brilha. Vão soltar um gás de fumaça, vão virar os holofotes. Você vai pegar um tamborim que está atrás daquele burrinho e você vai cantar uma canção. Você acha que alguém fez isso com ela, irmão? É loucura achar um negócio desse, não é? Que nada, irmão. A Bíblia diz que momentos antes daquilo acontecer, o povo estava murmurando, estava reclamando. E pelo registro histórico, eu não duvido muito que Miriam está no meio. Mas quando Deus passa como um vento, como um pneuma, como um espírito,
quando a presença dele vai rasgando o mar, e o mar vai fazendo 2 paredões, e aquele paredão vai parando, e alguém diz, corre, passa, e eles vão passando, vão passando, vão passando, vão passando. Quando eles passam, Miriam para do outro lado, olha aquela muralha, os inimigos vindo, e agora o mar começa a se fechar. Ela não tem outra coisa para fazer, a não ser pegar o primeiro instrumento e adorar a Deus, irmão. Não existe outra coisa para fazer, não existe outra coisa para falar, só existe uma coisa para fazer, diante de tão grande revelação, adorar a Ele, porque Ele se revelou no meio do mar. Os discípulos estão lá com medo, Jesus dormindo. Aí eles acordam, Jesus, nós vamos morrer. Jesus levanta as mãos, repreende o vento, o mar. Eles olham para Jesus e dizem assim, quem é este? Quem é este? Nós vimos esse homem curar enfermos em Cafarnaum, de todos os níveis. Nós vimos esse homem ter autoridade sobre demônios. Nós vimos esse homem ressuscitar mortos. Nós vimos esse homem fazer coisas extraordinárias. Mas quem é este que até mesmo o vento e o mar obedecem à sua voz? Quem é este? Quem é esse que está no nosso barco? Quem é esse que está com a gente? É uma expressão da revelação quem ele é. Agora permita-me fazer o gancho com a minha fala inicial sobre isso. Você acha realmente que adorar a Deus sem nenhuma expressão corpórea, sem nenhuma graça no olhar, sem nenhuma força na voz, representa a revelação de Deus sobre o que você tem? Sabe o que às vezes eu acho, irmão? Sabe aquele pai que quer surpreender o filho? E fala assim, eu vou levar meu filho num lugar fantástico. O meu filho vai me amar muito por causa disso. Eu vou levar ele num lugar, que ele vai amar. Aí o pai vai lá, junta as coisas, coloca no carro e fala, filho, o papai vai te levar hoje para um lugar fantástico. Aí o filho fica todo empolgado, papai, hoje nós vamos. Não, papai não vai contar, é surpresa do papai. Aí ele coloca o filho no carro, coloca no carro, e o filho fica ali olhando pela janelinha. Onde é que nós estamos indo, papai? Eu nunca passei por aqui. Calma, filho, você vai chegar, o lugar é lindo, maravilhoso. Aí quando ele chega assim, ele encosta, é um lago. A criança sai. Olha para um lado, olha para o outro e fala assim, papai, por que nós paramos aqui? Aqui é um lugar, filho, maravilhoso, papai trouxe você. Isso aqui é o lugar que você vai querer mostrar, esse lago é lindo. Papai tem histórias lindas nesse lago. Aí ele fala, que legal, papai. Papai, não tem playground? Não tem playground. Papai, não tem nenhum escorrega? Não tem escorrega, é só o mar. Hoje é eu, você, anzol e linha, e nós vamos ficar aqui o dia todinho, meu filho. Eu tenho a sensação de que parece que Deus está levando as pessoas para esse nível de lugar. Tamanha a empolgação que ela tem com Deus. Quando na verdade, irmão, o lugar que Deus quer nos levar é um lugar maravilhoso. Eu quero fechar com essa história. Uma vez, André e eu, nós fomos visitar um amigo. Vamos conversar com um amigo. Chegamos na casa dele, sentamos, começamos a conversar. E ele falou para mim assim, Moisés, preciso te contar uma coisa. Eu falei, tá bom, o que você quer contar? Moisés, essa noite Deus me visitou. Eu falei, como que foi isso? Não, olha, foi um sonho. Eu sonhei que eu estava no céu, Moisés. Mas eu me empolguei, o céu, né? Me conta como é esse negócio. Porque o camarada que foi para o céu, que é Paulo, não conseguiu escrever. Esse que conhece um homem que não saiu do corpo, fora do corpo, subiu até o terceiro céu. Ele viu e ouviu coisas que não dá para dizer. Então Paulo foi até os céus e não conseguiu dizer o que era. O mais registro que nós temos do céu é o que Isaías viu e que João viu. Então eu falei, conta para mim, vai que tem uma novidade que eu ainda não li. E ele começou a dizer, Moisés, o céu era lindo. E ele começou, irmãos, ele falou e não falou nada. Ele falava assim, o lugar era lindo. Eu falei, tá, mas lindo como? Eu não consigo dizer. Havia uma luz naquele lugar, Moisés, era uma luz interessante, eram várias coisas, mas que coisa, eu não consigo explicar.
E o que eu mais achei engraçado, engraçado para mim, para ele foi uma experiência fantástica, para mim ficou engraçado, porque ele falou assim, Moisés, aí eu comecei a andar no lugar, e eu vi um prédio lindo, enorme, mas eu não consigo dizer qual é a forma geométrica. E eu falei, como é que você não consegue dizer uma forma geométrica? Se é quadrado, se é redondo, se é um lesângulo, o que é, se é um octágono, o que é? É uma forma, deve ter uma forma. Ele, eu não consigo dizer, mas era lindo, Moisés. E ele falava isso, irmão, chorando. A visão que ele teve, o sonho que ele teve, foi impactante. Ele não podia explicar o que era aquilo. Ele não podia dizer qual eram as cores, ele não podia dizer como era a luz, ele não podia dizer como era o som. Ele nem conseguia dizer qual era a forma geométrica. Eu acho que existe uma forma geométrica no céu que Deus não revelou aos homens. É igual quando Jesus é transfigurado no monte e Lucas vai dizer que ele tem uma roupa tão branca que nem o lavandeiro da terra podia lavar. Ou seja, é um branco que a gente não conhece, irmão. Você já teve essa clara noção que existe um branco que a gente não conhece? Mas ele estava diante de uma visão que arrebatou o sentido dele. Que mexia com ele por dentro. Não porque ele era mais sensível. Não porque ele era mais emotivo. Não, irmão, não é nada disso não. É porque ele está diante de algo grandioso que faz as expressões corporais, as expressões emocionais serem extraídas involuntariamente dele. Involuntariamente dele. É um levantar de mãos espontâneo. Eu achei engraçado, né? Porque a partir de 1995, mais ou menos, que é o que me parece na minha cabeça, a igreja começou a ser tomada de uma coisa chamada de louvor espontâneo. Agradeço a Lagoinha por isso. Não é? Aí só que o engraçado é que o espontâneo começou a já não ser mais espontâneo. Porque as pessoas começaram a programar a espontaneidade. E falar assim, olha, a gente vai cantar essa música, aí nessa hora os músicos tocam, entra aquele solinho, entra o espontâneo. Acabou o espontâneo, irmão. Porque o espontâneo é o inusitado. É o não programado. Diante da revelação que está diante dos seus olhos. É uma coisa que você não programou. É uma coisa que você não colocou na sua agenda. Mas ela é tão maravilhosa. Ela é tão impactante. Que você se prostra. Que você chora. Que você se rende. Que você levanta as mãos. E que você declara uma palavra que ninguém jamais declarou. Porque nasce na sua boca um cântico novo ao Senhor nosso Deus. Por quê? Porque você está adorando a partir da revelação de quem Ele é. E você está adorando em verdade. Amém? Você pode ficar de pé, eu quero orar com você nessa manhã. Pastor, qual que é a solução então para a gente viver uma vida de adoração? Esteja diante dele todos os dias. Só tem um jeito de adorar a Deus em espírito e verdade. É olhar para Ele. É permanecer olhando para Ele. É permanecer focado olhando para Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É enxergar dia após dia um atributo novo de Deus e adorá-lo por isso. Adorar por quem Ele é, pela sua obra salvadora. Deixa eu contar, vocês me permitem só mais uma história, que hoje eu estou cheio de história, só mais uma. Um dia um rapaz entrou na igreja e foi falar com o pastor. O rapaz estava se formando em filosofia, iniciando o curso de filosofia. E ele começou a falar para o pastor, pastor, eu não acredito mais em Deus. O rapaz, você estava até ontem aqui adorando a Deus com a gente, agora não acredita mais. Não acredito mais. Por que como Deus pode ser tão bom? Como que Deus pode ser tão bom se o mal está no mundo? Se as pessoas são más. Se as pessoas, elas se inclinam, elas fazem maldade, elas matam, elas roubam, elas mentem. Como que pode haver um Deus tão bom como você fala, sendo que os homens são maus? Aí o pastor olhou para ele e falou, você está fazendo a pergunta errada, filho. Faz a pergunta certa. Aí ele falou assim, não, a pergunta é essa. Como que Deus pode ser tão bom se há tanta maldade no mundo? Que Deus é esse que permite tanto mal no mundo? Não, eu não acredito mais nesse Deus. Ele falou, não, filho, você está fazendo a pergunta errada. Faz a pergunta certa. Aí ele falou de novo, não, a pergunta é essa, pastor. Como que pode haver um Deus tão bom quanto o senhor fala, se o mal está no mundo? Ele falou assim, não, filho, a pergunta não é essa. Faz a pergunta direito. Aí o rapaz não entendeu. Ele
Falou assim, que pergunta, pastor? Essa é a pergunta que eu tenho? Ele falou, não, a pergunta não é essa. A pergunta que você está querendo fazer e você deveria fazer é essa. Como que Deus permanece sendo tão bom comigo, sendo que eu encontro maldade nele? Como que Deus não me fulmina nesse exato momento, sendo Ele todo poderoso, enquanto eu acho que Ele não é bom? Como que Deus não desce dos céus com a sua ira vingadora e destrói o meu corpo, sendo eu tão pecador como sou? E aí você vai enxergar a bondade de Deus. E quando você enxergar a bondade de Deus, você vai se render a Ele. A história vai dizer que quando John Wesley prega, John Wesley não, George Whitefield não, agora não John Wesley, não Whitefield, Jonathan Edwards prega um sermão chamado Pecadores da Mão de um Deus Irado, que ele fala sobre a justiça de Deus. A história vai dizer que as pessoas que estão ouvindo aquele sermão, elas acreditam que naquela mesma hora, Deus está produzindo juízo sobre elas. E elas começam a se agarrar no templo, nas cadeiras, e a gritar por misericórdia. Porque quando a presença de Deus vem, irmãos, nós temos uma convicção de pecado muito forte. Nós percebemos o tamanho da nossa falta de merecimento. E nós somos banhados num rio de amor celestial. E quando isso acontece, nós rompemos em adoração. Nós bendizemos aquele que nos amou acima de todas as coisas. E isso, irmãos, é adorar em espírito e em verdade. Podemos orar em nome de Jesus? Você pode levantar a sua voz. Levante sua voz, comece a orar a Deus. Comece a dar expressão de adoração ao Senhor nessa manhã. Comece a agradecer a Ele, porque Ele te amou profundamente. Ele está te amando agora. Ele não apenas te amou na cruz. Ele apenas não te amou no derramamento do teu espírito. Ele apenas não te amou no dia em que você o confessou. Ele está te amando agora. Levante a sua voz a Ele e comece a dizer, Senhor, eu te agradeço. E há uma expressão de louvor e adoração dos meus lábios ao Deus que muito me amou. O seu amor, Ele é mais fundo. Como diz Cantar de Salomão, o amor do Senhor, Ele é mais forte do que a morte, Ele é mais duro do que a sepultura. Nem as muitas águas podem afogar este amor, ó Pai. Aleluia, Senhor, nós te adoramos essa manhã, Senhor. E nós te adoramos pela revelação da tua pessoa em nós. Pai, eu levanto a minha voz nessa manhã juntamente com a tua igreja e eu te adoro, Senhor amado. Eu bendigo o teu santo nome, porque eu tenho te conhecido, eu tenho visto, Senhor, na minha caminhada. O Senhor tem se revelado a mim, Senhor amado. Desde a minha juventude, eu tenho visto a tua graça, o teu amor, a sua virtude. Eu tenho, Pai, provado da sua fidelidade e das tuas misericórdias. Eu tenho sido banhado no seu amor. Eu tenho sido batizado na tua força, Pai amado. Oh, ralabaxerecandalabás. Que essas ondas de amor que tomou aquele homem em 1800 chamado Charles Finney, essa mesma onda de amor tome o nosso interior, tome o nosso coração. Ele nos invada, Senhor amado. A grandiosidade da tua salvação, ela tome a nossa mente. A grandiosidade da tua misericórdia tome a nossa mente. Nós que não éramos merecedores, nós que estávamos alheios à aliança de Deus, mas agora fomos reconciliados em Deus, fomos enxertados em Cristo Jesus, chamados a ser co-participantes das heranças eternas em Cristo Jesus. Oh Senhor, aquele que nos limpou do pecado, aquele que abriu-nos a porta da salvação, aquele que muito nos amou com amor profundo, Senhor amado. Nós queremos adorar a partir de quem o Senhor é, da tua visão, de te conhecer, de andar com o Senhor, como diz Jó. Ah, eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora, depois que eu perdi tudo, o Senhor me sustentou. Depois que eu perdi meus filhos, meus bens, minha saúde, eu conheci mais intimamente o Senhor. Mas agora eu te conheço de andar contigo. Ah, Senhor amado, que nós possamos adorar o Senhor a partir daquilo que nós te conhecemos. Que nós possamos enxergar a tua graça, a tua bondade. Assim como aquela mulher se agarra aos pés de Jesus,
sabendo que ela não é merecedora, mas a graça salvadora se revelou salvadora a todos os homens. E ela está diante de uma tão grande salvação. Oh Senhor Jesus, que nós possamos olhar para a cruz do Calvário e perceber o tamanho do teu amor, o tamanho do resgate do Senhor por nós. O seu amor foi tão profundo, foi tão intenso por nós, na cruz do Calvário. Lá prova o seu amor para conosco, Senhor. Ah, Senhor, o seu amor por nós não está em casas, não está em conta bancária, não está em bens materiais. A prova do seu amor nem sequer está no nosso estado de saúde, Senhor amado. O seu amor por nós é demonstrado na cruz do Calvário, Pai. Que nós possamos expressar a nossa gratidão ao Senhor por tão grande amor. Como bem disse Max Lucado nos seus livros, suba ao Gólgota, olhe para os pés da cruz, olhe para os braços, olhe para os cravos, veja, eles ainda estão manchados de sangue. Tudo isso para dizer: eu te amo. Ah, Senhor Jesus, que nós possamos encontrar na tua palavra a grandiosidade de quem é o Senhor. Que possamos encontrar, ó Pai, numa vida íntima de oração, a grandiosidade do teu poder. Que possamos provar de um Deus grande e sublime, incomparável, indecifrável, indizível, Pai amado. Em nome de Jesus, que nós possamos adorá-lo em espírito, porque o Senhor é um vento, é um ar que está em todo lugar. A tua glória enche a terra, assim como as águas cobrem o mar. E em verdade, porque o Senhor se permitiu ser conhecido. O Senhor desceu da sua glória, o Senhor se revestiu como um homem, o Senhor manifestou o reino. E como disse João, na abertura do seu evangelho, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. Senhor, que nós possamos ver a sua glória, que nós possamos contemplar o teu rosto, que nós possamos olhar nos teus olhos, que nós possamos ouvir a tua voz, e isso extrair de nós uma expressão de amor, uma expressão de adoração, uma expressão ao Senhor de adoração, Pai. Que nós possamos te adorar em verdade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia.